Olá a todos vocês, Shalom Aleichem, eu sou Felipe Cunha. Estou aqui para fazer um vídeo e provar que o Novo Testamento originalmente foi escrito em aramaico e não em grego. Aonde está a prova? Nos erros de tradução. Por exemplo, na Bíblia diz que Yeshua estava jantando com um leproso, Marcos 14, versículo 3. Só que, querido, em Levíticos 13, é proibido o leproso viver na cidade. E Yeshua, em Mateus capítulo 5, versículo 17, diz que não veio anular, mas cumprir. E se ele veio cumprir, ele seguiu a risca. Muitas pessoas vão alegar que Cristo curou ele, que isto era um apelido. Não, querido, isto é um erro de tradução. O que você precisa entender é as duas palavras, garba, leproso, e garaba, que quer dizer oleiro. Então este erro de tradução, nós encontramos as suas respostas no aramaico. Quando nós vamos no aramaico, nós encontramos jarro, oleiro. Então nós podemos corrigir este erro e podemos dizer: então, estando em Betânia, sentado à mesa em casa de Simão Oleiro, veio uma mulher que trazia o vaso de alabastro com um unguento de nardo puro, e de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Então nós vemos, meus queridos, que fica nítido que a versão corrigida aqui, que é oleiro, ela bate com o contexto do que estava acontecendo com a mulher com o vaso de alabastro. Então, queridos, nós encontramos não só nesse erro, nós encontramos um erro na palavra Enéas, né? Que Pedro não repete o nome dele, apenas Pedro chama-o de afligido, porque a palavra Enéas no aramaico, tá? A raiz do aramaico para Enéas é a palavra anar, que quer dizer afligido. Então Pedro só disse para ele: homem afligido, Yeshua te cura. Só que o tradutor repete o nome dele e não coloca a palavra afligido. Então ele interpreta errado esse termo, aná, e ele coloca como nome pessoal e não como afligido. Então vemos que é uma falha tremenda. Então essas duas palavras esse erro já comprovaria. Aqui eu coloquei aqui, né, que a palavra Novo Testamento foi colocado pelo imperador romano Adriano no ano 130, né? Ele colocou. Há um outro erro de tradução, que é colocado Jeremias no capítulo 27 de Mateus, versículo 9, dizendo que o profeta Jeremias profetizou que Yeshua seria vendido, só que está no livro de Zacarias, capítulo 11, versículo 12. Há um erro feioso aí, queridos. Eles acrescentaram Jeremias onde não tinha. E nós temos que entender que era cópias feitas à mão. Nós precisamos entender isso. Mas nós temos, não espiritualizar tudo. Nós temos que aceitar que há um erro de tradução. Um outro erro de tradução, queridos. Também nós conseguimos identificar, qualquer leitor da Torá, qualquer judeu messiânico sabe que um eunuco não pode entrar no Beit HaMikdash, que é o templo em Jerusalém. Então nós, quando vamos no aramaico, nós encontramos que a palavra eunuco no aramaico é a mesma palavra para crente. Então nós corrigimos esse erro de tradução. O tradutor, quando foi traduzir para o grego, ele interpretou, porque muitas das traduções, para você trazer para uma outra língua, você tem que interpretar. Vou dar um exemplo, querido. A palavra emuná. A palavra emuná veio para o português como fé. Só que no original, emuná é confiança e fidelidade. E aí que entra a questão, o tradutor tem que escolher o que ele vai botar no português. Então, nós precisamos, nós que estudamos a palavra, entendermos isso. Então, em Atos capítulo 8, versículo 27, onde Filipe está com o eunuco, então não é um eunuco. Filipe está com um crente, alguém que cria, no Deus vivo e acreditava, no Deus vivo, e depois começou a crer no Machia. Então isso é evidente. Outro erro que o aramaico ele vai nos ensinar, que é o erro de tradução,
resolver um problema, é a palavra camelo entrar no fundo de uma corda. Quantas pregações os pregadores espiritualizaram, tá? Dizendo que em Jerusalém tinha um local onde o camelo tinha que descer abaixado, senão não passava, e entre outras histórias fictícias que foram criadas por causa de uma palavra aramaica, gana, que serve para corda como para camelo, tá? Então, queridos, vocês precisam compreender que o erro de tradução aí é corrigido quando vamos no aramaico. Fica comprovado que há erros, há outros erros também quando nós vamos, né, no aramaico. Eu queria voltar aqui quando falar do leproso. Queridos, Yeshua esteve na casa do oleiro. Quando nós vamos no aramaico, nós encontramos a resposta para esse erro. Por que é um erro? Queridos, Cristo veio cumprir a lei. Ele não poderia de forma alguma descumprir regras da lei. Ele não descumpriu, porque aí eles seriam fora da lei. Ele disse que veio cumprir. E essa é uma mitzvah, um mandamento que o Pai deu, tá? Então os leprosos ficavam separados. Gente, é só entendermos um pouco. Quando Miriam ficou leprosa, Miriam ficou afastada da comunidade. Depois de 7 dias, depois de estar curada, ela voltou. O Uzias, que ficou leproso por tentar fazer oferecer um sacrifício, queimar incenso lá no reinado dele, ele ficou leproso e viveu afastado para sempre. Geazi também, o moço de Eliseu, quando ficou leproso, ele ficou afastado de todos, tá? Então a lepra em Jerusalém, ela era cuidada como? Afastada, sendo que era uma lepra que é um tipo de doença na época não havia cura. Então ele tinha que viver afastado, tinha que viver fora do arraial das pessoas, perto da comunidade. Então, queridos, fica evidente que há um erro de tradução. Aí quando nós vamos no aramaico, nós encontramos a palavra para a solução para este texto. Então nós vemos que se no aramaico encontra a solução para o texto em português e em grego, é evidente que o texto original foi escrito em aramaico. Você não concorda? Porque se o grego enfatiza que é leproso, nós podemos afirmar que o grego é uma tradução e não o original. E quando nós vamos no aramaico, nós encontramos as respostas. Então é evidente que a língua falada fora de Jerusalém era o aramaico. Nas sinagogas, o hebraico. No cotidiano normal, o aramaico era falado, era a língua naquela época. Então, queridos, os textos de Paulo foram escritos com certeza em aramaico. Então, queridos, fica aqui de despertamento para você. A Bíblia não foi escrita em grego originalmente. Ela é uma cópia já do aramaico. E está provando isso. Agora, se tu conseguir provar no grego e mudar esses textos aí, usando o grego original, mas você só consegue encontrar essa tradução aqui no aramaico. Então o texto original não foi escrito em grego, mas em aramaico. Que Hashem vos abençoe, em nome do Messias Yeshua.